telespectadores do Novo Canal. Mais uma vez é um prazer estar com o nosso auditório. Desta feita na rubrica Grande Entrevista, e temos connosco uma figura subejamente conhecida dos pardenses, pároco na paróquia da Nossa Senhora da Boa Vista, da Diocese do Porto. Uma pessoa que está ligada também, como referi há instantes, ao Conselho de Paredes, foi presidente da OCDP, atualmente é presidente da Assembleia Geral da OCDP. Sr. Padre, este convite surge porque no contexto atual pandemia da crise sanitária, e portanto formou este convite porque também necessitava, portanto, e pedia-lhe que nos ajudasse a escalpelizar alguns aspectos que estão relacionados com o surto pandémico, a crise sanitária e os impactos que ele está a ter naquilo que é a consciência dos valores e da própria Igreja. É subejamente conhecido e tem sido por demais falado em vários espaços e vários fóruns que normalmente fala-se desta situação mais ligada aos aspectos materiais, àquilo que são os aspectos materiais, às dificuldades que obviamente que esta situação suscitou a todos os portugueses, mas habitualmente ou normalmente os aspectos mais espirituais passam um pouco ao lado, e foi nesse contexto que surgiu o convite, e é nesse contexto que eu lhe pedi a sua colaboração no sentido de nos ajudar a tentar escapulizar alguns destes aspectos. Poderíamos começar precisamente por esta questão, Sr. Padre. Que implicações é que a crise, o surto pandémico acabou por ter ao nível daquilo que é a pastoral e da própria Igreja? Que desafios é que trouxe? Pronto, boa noite a todos. É um gosto reencontrar o Miguel, com quem muitas vezes nos encontramos noutras circunstâncias. E é sempre bom também voltar a esta terra de onde estou ligado, apesar de agora, pronto, as atividades que me pedem, o serviço que me pedem na paróquia Nossa Senhora da Boa Vista e também na obra ABC, que é uma casa de acolhimento de crianças e de jovens, retiram-me tempo para estar mais fisicamente presente por estas terras. Daquilo que coloca, pronto, sem dúvida alguma que as nossas vidas mudaram no último ano. Há um ano atrás, se alguém nos dissesse que hoje nós estaríamos nesta situação, de certeza que ninguém de nós, e penso no pior dos cenários, imaginaríamos que ainda estaríamos assim. Há aqui todo um conjunto de ideias que nos acompanharam ao longo deste tempo. Desde aqueles que entraram em pânico, e penso que nós, o estado de emergência, ali a meados de março do ano passado, nós levámos isto muito a sério e muito assustados, penso. E aqui já está uma dimensão importante, o estar assustados, o estar com medo e na expectativa do que é que iria acontecer. Depois fomos vivendo este tempo, toda a gente, e aqui lá está, é muito fácil criticar quem tem que decidir, mas toda a gente vivendo e reagindo ao dia a dia desta pandemia. Quando nós, no tempo em que vivemos atualmente, nós somos muito programados, muito agendados, tudo ali ao detalhe, e andamos todos com agendas, com os telemóveis, tudo, e está marcado a esta hora e aquela, e nós perdemos isto tudo. Ou seja, as nossas vidas mudaram completamente. E neste momento vivemos todos um cansaço e uma falta de perspectiva. É verdade que nós agora olhamos muito a este tempo que aconteceu à volta do Natal, a abertura que houve, senão, mas este tempo e uma esperança que depositamos numa vacina, que eu acho que aqui não houve uma informação correta, toda a gente achou que já podíamos relaxar. Já temos uma vacina, isto já está resolvido, mais dia menos dia passa. A verdade é que isto continua presente. E sem dúvida alguma que mexeu muito nas nossas vidas do ponto de vista económico, financeiro, social, tudo isso que referia, mas mexeu ainda mais com o ser pessoa, com aquilo que nós somos. Em que sentido, Sr. Padre? Parte de um princípio, tirou-nos as seguranças, tirou-nos as rotinas, expôs imenso as nossas fragilidades. E hoje vive-se uma ansiedade. Por exemplo, andando na estrada, eu sinto, e certamente muitos sentem, que se tiver um acidente e precisar de ir para um hospital, o hospital não tem capacidade para me receber. Pensar isto, ou se eu quiser parar um bocadinho para pensar nisto, é uma angústia. Saber que agora estamos aqui, se tivermos uma indisposição, chegamos ali ao hospital e não temos a garantia que o hospital nos acolha. E lá está, é um dado sensível. Segundo, muita gente sem trabalho.
sem trabalho significa sem rendimento, sem subsistência. E neste momento, aquilo que nos dá segurança, que nos dá estabilidade, que depois mexe com toda a parte afetiva, emocional, é nós sabermos que à nossa volta há toda uma estrutura que nos protege, que nos segura, que nos sustenta. E neste momento nós olhamos, a economia está como está, a saúde está como está, o ambiente das famílias torna-se muito mais tenso, provocado por tudo isto, de maneira que nós vivemos num tempo em que é preciso acentuar uma mensagem de esperança. E claro que aqui este tempo traz-nos tudo isto, mas nós, eu tenho referido muitas vezes na comunidade onde estou, sobretudo nas partilhas, nas celebrações, no tempo de homilia, que este é um tempo mau, mas nós não podemos olhar para ele assim. Deixa-me só interromper, porque eu queria colocar ali, tendo em conta aquilo que disse, queria colocar aí uma questão, mas de alguma forma que esta relação, aquilo que até porque a própria Igreja foi obrigada a fazer reajustes, tendo em conta a crise sanitária e aquilo que foram sendo as indicações das próprias autoridades, a Autoridade Nacional de Saúde e mesmo a Autoridade Local de Saúde, nomeadamente a alteração de determinadas práticas que estavam instituídas, isso de alguma forma, criando-se aqui, portanto, digamos, por via dessas alterações que foi necessário fazer, criando-se aqui um distanciamento relativamente àquilo que são trouxe coisas boas, que era exatamente a sequência do meu discurso, e por isso vou ao encontro disso. Por exemplo, o Miguel diz, pronto, mexeu com aquilo que eram as nossas rotinas. Agora, muitas destas rotinas... Mas não houve um distanciamento. Não. Antes, pelo contrário, muitas destas rotinas nós fazíamos sem nunca ter questionado. Eu dou o exemplo da minha paróquia. Uma paróquia que tem uma boa participação de fiéis, uma coisa impressionante, uma média, de cerca de 5.000 pessoas nas missas num fim de semana. Com uma dinâmica diferente. Sim, uma envolvência, mesmo interessante. Mas as pessoas entravam e saíam da igreja, acho que acontece como em todas, chegam 5 minutos depois ou 10 minutos depois da missa começar, e se pudessem sair 1 ou 2 minutos antes, saem. Há sempre e perfeitamente anónimas, caras que se conhecem, nomes, tudo muito bem para mim, mas para a maioria das pessoas com quem estão numa celebração com 600 pessoas, por exemplo. Atualmente, o que é que isto nos obrigou a fazer? A ter equipas de acolhimento. E, por exemplo, se calhar não é bem aqui o caso, mas não tem problema nenhum em expor, das coisas que me diziam no início era, seu padre, olha, vamos pôr aí umas coisinhas de pedal para pôr o gel nas mãos. Eu disse, não vamos pôr aí nada mecânico, vamos pôr pessoas a acolher. Mas quem é que vem? Há de aparecer. E tenho uma equipa de gente que está a fazer o acolhimento. E as pessoas convergiram nesse sentido. E aí, o que é que aconteceu? As pessoas estabeleceram uma relação que é fundamental para criar comunidade. Quase como uma família. Depois, nós nunca tínhamos... Mas aí, porque as questões vão surgindo. Sim, não há problema. Mas esta crise, de alguma forma, não considera, foi num conceito que me parece importante e que é importante para a comunidade, para a sociedade e também para a Igreja, que eu defendo de alguma forma, que é o conceito de comunidade. Isto, de alguma forma, esta situação, muitas vezes vemos até, por exemplo, basta ver a questão dos lares, com muitos idosos muitas vezes assim, privados de contactarem com os seus familiares, com as pessoas mais próximas. Esta crise não veio, de alguma forma, suscitar esse isolamento. Há estas questões, mas ao mesmo tempo, sim, há aqui um distanciamento que eu acho que, e depois cada instituição lidou à sua maneira, mas eu acho que é aparente e nós temos que aprender a olhar um bocadinho mais à frente. E o olhar mais à frente passa, eu digo, um bocadinho esta experiência que eu próprio também vou fazendo tudo isto. Por exemplo, outro aspecto, nós cruzávamos na rua uns pelos outros. E aqui, por exemplo, eu sou do tempo em que a gente dizia bom dia, cumprimentávamos. Agora, se reparar, ou há uns tempos atrás, nós passávamos completamente indiferentes uns aos outros. Até se fosse alguém de família, até parámos e cumprimentámos, mas é sempre a correr. Agora nós temos cuidado, cuidamos da pessoa que está. Ou cuidamos, claro que aqui depois uma coisa que parece paradoxal, cuidamos para manter uma distância. Temos o cuidado e aprendemos a cuidar. Depois, há setores da sociedade, parece um paradoxo, mas por isso é que eu digo, ver um bocadinho mais à frente. Depois, a questão dos lares. É claro que, eu não quero ser mauzinho, nem é um preconceito, atenção,
porque percebo bem, aliás estou a construir um centro social que terá também um lar, por isso não sou... Agora, muitas vezes os nossos lares, o que é que eram? Depósitos de pessoas idosas. Pessoas que nós não queríamos nas nossas casas, porquê? Porque não temos tempo para cuidar deles. Esta pandemia veio-nos dar tempo para tudo aquilo que nós antes dizíamos que não tínhamos tempo. E uma outra visão na forma como encaramos os que é uma oportunidade, idosos. Por exemplo, eu vou um bocadinho a experiência. Crianças e jovens na catequese, que são acima de 1 milhar, pronto. Muitas vezes as crianças dizem, porque o meu pai não... Olha, é preciso fazer esta atividade com os pais. Mas o meu pai nunca está em casa. A minha mãe não pode, porque sai cedo para o trabalho, vem tarde. Olha, mas quem é que traz a catequese? É a empregada. Olha, e tu como é que vês? É a carrinha do colégio que me vem trazer. Ou seja, nós temos famílias em que os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. Vão crescendo, a única coisa que sabem é que o pai trabalha e que a mãe trabalha. E os pais delegam, às vezes nos avós, na empregada, levam ao colégio, levam à escola e não acompanham. Neste momento, nós temos as famílias muito mais unidas. Estão juntas, estão confinadas em casa. Por isso, eu acho que este tempo, sem dúvida alguma que é péssimo, é mau, mas se nós quisermos aproveitar e se olharmos um bocadinho mais à frente, vamos ver que nos trouxe coisas mesmo muito boas também. Muito bem. Sr. Padre, há aqui uma outra questão. Falámos da questão da maior... que este tempo, digamos, que esta crise, e daquilo que acabou de dizer, e é isso que eu compreendo das suas palavras, de alguma forma também veio fomentar uma maior proximidade, portanto, e uma nova valorização dos idosos. Interpretei bem, é isso? Ou seja, é isso? Eu penso que sim. Veio desmascarar uma realidade que toda a gente sabe que existe, mas ninguém queria mexer. A questão dos lares ilegais, os lares sem condições, a forma como muitos idosos, a forma pouco digna com que muitos eram tratados. E hoje, é assim, é pena que tenha sido, depois, não vou dizer do sacrifício de muitas vidas, mas depois de muitas vidas, de muitas mortes, nós olhamos para os lares de uma maneira diferente. E obrigamos as próprias instituições a olharem para o serviço que prestam também de uma maneira diferente. Por uma razão simples, porque muitas vezes quem está nestas instituições procura que quem, os utentes, que não perturbem, mas muitas vezes nos serviços mínimos. E nós sabemos que é assim, e ouvimos notícias todos os dias sobre isto. Agora, fala-se em prestar um serviço de qualidade, na dignidade da pessoa. Eu ouço, por exemplo, de várias... O Sr. Padre tem uma observação curiosa. Fala que os lares, diz que os lares não devem ser vistos como depósitos de idosos. Era isso que acontecia? O paradigma era esse na sua ótica? Eu acho que sim. Mesmo até alguns centros de dia também. É necessário mudar este paradigma. Porque esta crise veio de alguma forma... Mas onde é que está a diferença? Por exemplo, uma coisa é nós entrarmos num centro de dia, num lar de idosos, e vemos uma televisão e um conjunto de cadeirões à volta, e as pessoas olhar para uma televisão. E não há nenhum estímulo de motoricidade, não há um estímulo cognitivo, de atividades das pessoas, daquelas que ainda podem, e digo sobretudo os centros de dia, de levar ao museu, de passear, de fazer uma coisa ou outra, de recolher histórias. Ou seja, há aqui uma dimensão do setor social que nunca mais vai ser igual, fruto desta pandemia, que veio alertar. Depois, só um bocadinho que eu acho que é outra coisa que é importante e ninguém toca nisto, que é a questão das instituições ilegais, lares ilegais. Porquê que não se toca? Porque convém a todos. O Estado fica muito feliz, entre aspas, e fecha os olhos. Porquê? Porquê que não fiscaliza? Porque há um conjunto, teria a ser legal, teria acordos de cooperação, aumentava a despesa. E então deixa estar. Eles tomam conta. A responsabilidade social é do Estado e não de nenhuma outra instituição. Mesmo a Igreja, claro, que faz parte do seu carisma, esta função, esta dimensão social. Aliás,
não quero cometer aqui nenhuma asneira, mas devo dizer que hoje, claro que esta dimensão da evangelização, a evangelização sacramental, a parte sacramental é fundamental, mas se há um aspecto em que nós hoje nos temos que preocupar verdadeiramente é a dimensão da caridade. E nesta dimensão da caridade, que não é solidariedade. A caridade é a solidariedade com o amor. Mas agora também, até porque fez referência no início, e nós estamos aqui bem perto da obra de caridade ao Dental Paralítico, e esta questão da caridade, sabe, quando quisemos formalizar a obra de caridade ao Dental Paralítico como IPSS, as técnicas da Segurança Social queriam que nós tirássemos a palavra caridade. Diziam que era uma coisa antiquada, sem sentido. E eu expliquei-lhes exatamente aquilo que acabei de dizer. A caridade é a solidariedade feita com amor. Porque muita da nossa solidariedade, e sobretudo a que vem do Estado, é um apoiozinho, um subsídiozinho que se dá, mas muitas vezes com interesse. Muito bem. Padre, mas ao nível, deixe-me voltar um bocadinho atrás ainda, falando um pouco das consequências da crise sanitária do surto, mas ao nível, também foram visíveis ao nível dos agregados das próprias famílias, de alguma forma, já eu com essa situação, mas o desemprego, a questão do desemprego, e era aí que eu queria chegar, Sr. Padre, obviamente que veio expor ainda mais estas vulnerabilidades e fragilizar ainda mais as famílias, sendo que efetivamente os agregados familiares de alguma forma foram severamente também castigados por toda esta situação. E depois há outras situações, para além da questão do desemprego, há situações em que muitas vezes as próprias famílias são confrontadas com situações em que existe a violência doméstica e que ainda vem a adensar ainda mais os problemas. Como é que vive todo este conjunto de situações, Padre? E de que forma é que tem acompanhado estas situações? Nenhuma destas situações são isoladas, por isso a nossa vida não é compartimentada, tudo isto forma um todo. E sem dúvida alguma que voltamos se calhar um bocadinho ao início da nossa conversa, que todas estas questões, tudo que mexe com a nossa segurança, com a nossa estabilidade, depois perturba-nos, incomoda-nos. E nós temos de ter cuidado para não ficar anestesiados com isto. Porquê? Porque pode ser também uma estratégia. Eu dou um caso que eu penso que é óbvio para todos nós. Se eu e o Miguel estamos aqui a conversar, vamos imaginar, estamos à mesa de um café. Tem uma televisão que diz que caiu um avião e morreram 300 pessoas. Nós, que tragédia, que drama, e onde é que isto foi? Como é que é possível? Coitada daquela gente. Nós estamos há um mês a morrer 300 pessoas. Quem é que de nós diz isto é uma tragédia? Nós estamos há um ano a ser constantemente bombardeados. Hoje morreram estes, hoje morreram X, mais não sei quantos, mais internados. E isto cria uma tensão, isto cria uma ansiedade que não traz nada de benéfico a ninguém. E nós hoje, eu dou comigo, eu tento evitar, e graças à vida não me permite tanto estar assim à beira de uma televisão, mas eu acho que é dramático, para toda esta situação pessoal, familiar, de como é que numa família, um pai e uma mãe explicam isto aos filhos. E depois é assim, basta que morresse um, já é um drama. Morrem 300 e nós, olha, hoje foram só 300. E depois a forma como a mensagem nos chega. Hoje morreram menos 5. Graças a Deus são menos 5. Mas foram 295. Sr. Padre, há aqui algumas observações feitas pelo atual Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que eu gostava de ter também a sua opinião e que estão relacionadas com o atual contexto que o país está a viver. O Sr. Padre José Ornelas da Diocese de Setúbal diz que esta epidemia veio mostrar deficiências que estão na nossa sociedade e também na Igreja, de comunicação, de relacionamento e de necessidade de mais comunicativo e próximo das pessoas, de uma Igreja que respira em todas as suas capacidades das diversas categorias que a compõem. Pronto, é um bocadinho aquilo que há bocado também falávamos e que podemos agora assim dizer um bocadinho mais. Sem dúvida que esta pandemia veio trazer exatamente aquilo que temos conversado. Veio abrir ou chamar a atenção ou pôr o foco sobre um conjunto de situações das nossas vidas que até aqui nunca tinha acontecido. Ou
nós olhávamos, mas não víamos ou não queríamos ver. Dentro da igreja, a realidade da igreja, eu penso que a igreja, em tudo isto, se formos ver, teve um papel muito positivo, ou tem um papel muito positivo. Porque é que diz Numa isto? dimensão, sim. A primeira dimensão que eu acho que foi positivo foi que, mesmo antes de qualquer norma, de qualquer orientação, no dia 14 de março, decidiram o fechar as celebrações comunitárias, que é uma coisa impressionante, a nível de decisão e de quem o decidiu. E Foi uma decisão obviamente difícil. Difícil, claro, e fê-lo porquê? Em nome de um bem maior, e o bem maior é a vida e a proteção de todos. E se quiser voltarmos um bocadinho àquilo, o nosso testemunho, como igreja, como cristãos na sociedade, é um testemunho de amor a Deus e amor ao próximo. E este é um testemunho de amor a Deus e amor ao próximo, o fechar. Depois, obrigou, um bocadinho como todo o resto, obrigou a reinventarmos. Eu posso dizer que, por exemplo, na paróquia, no dia, celebramos a última missa presencial no dia 13 de março, e no dia 14, às Dona Bora, estávamos a transmitir via digital e transmitimos sempre. E com... Aliás, é curioso, Paulo, desculpe mais uma vez interromper, mas a Igreja claramente fez uma aposta nos meios digitais. Sem dúvida. E foi uma forma de continuar em comunidade. Sim, uma comunidade ainda maior. Por exemplo, eu posso dizer que o momento que me custou mais foi o Tríduo Pascal, o ano passado, que é um momento central da caminhada de fé, do hospital. E celebrar uma vigília pascal sem ninguém é uma coisa impressionante. É uma celebração de 2h30. É a celebração litúrgica mais bonita do ano, e que envolve e ter uma igreja cheia, com todos os momentos que compõem a celebração, é qualquer coisa de impressionante, que nos toca, que mexe e que, pronto, é a noite das noites. Exatamente é assim que começa a celebração, com o Precónio Pascal. E estar sem ninguém é uma coisa impressionante. Mas eu fiz questão de celebrar, éramos 5 pessoas na igreja, fizemos a benção do lume novo, fizemos tudo como se a igreja estivesse cheia, exceto o momento dos batismos, que não se fez. Quando cheguei, no dia seguinte, ver o vídeo que estava do Facebook, tinha cerca de 6.000 visualizações. E eu disse, isto é uma oportunidade. Eu nunca conseguia ter 6.000 pessoas na igreja. E gente que pertenceu àquela paróquia, jovens que estavam fora em Erasmus, que não tinham conseguido regressar, famílias que viveram ali na zona da Boa Vista e que entretanto deslocaram-se no estrangeiro, e tudo, gente de todo o lado. E eu disse, olha que engraçado, afinal esta paróquia é bem maior do que aquilo que eu penso. E os horizontes da paróquia alargaram-se imenso. Depois, outra dimensão. Eu, na minha realidade, claro que todas as nossas salas têm internet, têm projetor, já usamos muito essas metodologias, já mesmo antes da pandemia. Mas nunca deixámos de ter catequese. Claro, eu tenho muitos jovens a dar catequese e por isso facilitou imenso. O facto das crianças também terem as aulas por via digital também facilmente aderiram. E atualmente continuamos com cerca de 600 e tal crianças. Até há poucos dias ainda conseguimos fazer presencial, porque criámos equipas de acolhimento, seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde. O delegado de saúde foi lá à paróquia, viu as salas como nós as tínhamos preparadas e deu o consentimento. Criámos horários desfasados, equipas de acompanhamento, circuitos de entrada, circuitos de saída. E a única coisa assim que, pronto, a disposição nas salas deixou de ser circular e teve que ser com as cadeiras afastadas de frente para a pessoa que está com eles a dar a catequese, mas tudo isto, e eu repito, deixou de ser um problema e passou a ser uma oportunidade para muitas coisas boas. Dou-lhe um caso. No mês de maio e junho celebramos no mês de maio as primeiras comunhões e em junho as profissões de fé. Para isso, e para evitar aglomerações, criou-se uma celebração às 11 horas ao sábado, fora das outras celebrações, porque neste momento já era possível fazer comunitárias, e fizemos todas as coisas com toda a segurança. Por exemplo, os padrinhos de alguns miúdos, por exemplo, não sei o nome deles, sei que eram médicos em Lisboa, e vieram agradecer a segurança com que nós fizemos a celebração. Portanto, mantiveram a aposta na proximidade através dos meios digitais. E cresceu
é assim, numa outra celebração qualquer, num outro ano qualquer, eu celebrava na mesma, que a igreja a abarrotar de gente, porque havia uma multidão, não havia o cuidado a cada um. E porque sou menos, eu tive uma proximidade como pároco, os catequistas, as famílias tiveram uma proximidade maior. Ou seja, eu repito, tudo isto em que toda a gente olha como um obstáculo e como um desastre, eu digo, não deixa de o ser, isso é o objetivo, mas trouxe-nos tantas oportunidades e tantas coisas boas. O futuro, Sr. Padre, isto será um esforço redobrado, suponho que a Igreja já o faz. A aposta na inclusão e solidariedade terá que ser feita de uma forma ainda mais acentuada? Sim, eu penso que as igrejas nunca tiveram as portas fechadas. Não há as celebrações, mas as portas estão abertas do ponto de vista físico e também do ponto de vista da atitude. Agora, criou uma proximidade muito grande. Por exemplo, era um sonho que eu tinha na paróquia desde sempre, que era que a missa do meio-dia fosse transmitida para que os doentes que estão em casa pudessem acompanhar a missa da sua paróquia. Sei que acompanham na televisão, mas é de um lugar qualquer. Ali é da sua paróquia, do lugar onde sempre foram. E depois, nessa celebração, os ministros da comunhão que levam a comunhão aos doentes, eles viam-nos a sair da igreja e ir ao encontro. Nunca tive muito apoio nisso. Atualmente acontece. Sr. Padre, peço-lhe um comentário relativamente a esta semana iniciou no processo de vacinação. Houve uma alteração até do próprio plano de vacinação no sentido de incluir os maiores de 80 anos. Como é que olha para este processo de vacinação na sua ótica, como pessoa atenta à sociedade? Sim. E como pessoa, obviamente, que está ligada à igreja, mas como observador da própria sociedade e das dinâmicas, como é que olha para este processo? Tem-se falado muito deste processo de vacinação, como é que olha para este processo? Olha, há muito ruído. Pronto, vamos pôr isto por momento. Há vacinação, há ruído, há aproveitamento deste ruído porque dá jeito. E qual é o objetivo? Pronto. A vacinação, sem dúvida, como há pouco, traz-nos uma esperança. E aqui é louvável o esforço de toda a comunidade científica de tão rapidamente colocar um conjunto de vacinas. Pronto, vamos ver agora o período de imunidade que dão, mas neste momento é ótimo e é aquilo que veio-nos alimentar um bocadinho a esperança. Pronto. O ruído. Muito sinceramente, eu acho todas estas questões de chico espertismo que se tem falado, de gente que aproveitou. Dos muitos casos que têm aparecido. Este ruído todo. Eu dou-lhe um caso. Vou falar pessoalmente da minha. Eu, como disse, sou o diretor da obra ABC. Eu todos os dias vou à instituição. Tem 30 jovens, adolescentes e jovens, sob o nosso cuidado, das CPCJs e também dos tribunais que foram colocados ali. Eu todos os dias falo com eles. Chamo um, chamo outro, quero saber e acompanho como é que está na escola, se saíram de casa sem autorização, porque é que o fizeram, o que é que falta, tudo isso. Ou seja, tenho uma proximidade. Aqui há uns tempos atrás, a Câmara de Gondomar, e bem, deu a possibilidade a lares e estas casas de acolhimento residencial da vacina da gripe. E vieram perguntar se seria vacinado também. Eu digo, eu fui vacinado e não me levanta problema nenhum de consciência, porque eu sou uma das pessoas mais presentes naquela casa. E pergunto, por ser diretor, não posso receber a vacina? Agora, claro que eu não sou ingênuo e não nasci ontem e sei muito bem como é que estas coisas são. Por isso é que eu chamo isto tudo ruído. Há uma falta de honestidade de todas as partes nesta questão da vacinação. E eu digo, o que importa é olhar o fim. O que importa é que assim, fico preocupado, por exemplo, que aconteça que uma carrinha se despiste e podem-se perder um conjunto de vacinas. Fico preocupado quando ouço uma notícia que 600 vacinas ficaram estragadas aqui bem perto. Agora, cada vacina que é dada vai proteger uma vida. E isto é a finalidade, é proteger vidas. Agora, se alguém as tomou indevidamente, quer dizer que alguém também não as conduziu indevidamente. A pergunta é, mas há um silêncio à volta disto tudo. E ao mesmo tempo acho que há também, é muito fácil
atirar a pedra a 7 ou 8 pessoas. E repito, acredito que se calhar há pessoas que fazem parte da direção de instituições ou estão ligadas a instituições que, pela frequência, pelo tipo de atividade e a forma como o fazem nas instituições, não eram prioritários, não deviam ter recebido. Mas há outros que se calhar deviam ser os primeiros a receber. Até pela proximidade, não é? Porque são aqueles que estão lá. Eu dou um caso muito simples. Por exemplo, eu celebrei a missa de Natal, a missa do Galo, à meia-noite, na minha paróquia. E tínhamos que o recolher obrigatório a partir da 1h. E 1h-10 estava terminado, as pessoas restaram para casa. Eu cheguei ao meu escritório, tinha no meu escritório uma mensagem a dizer que o educador da noite da obra ABC estava com dores de barriga e não vinha trabalhar. Eu fui para a obra ABC e no dia seguinte tinha 5 missas. Ou seja, há muitos diretores que trabalham mais numa instituição do que os próprios funcionários. Eu não tenho horário. Agora, há uma coisa também que é muito importante que as pessoas saibam e é um tributo a todos aqueles que estão à frente de PSS. Há de tudo, mas atenção que é assim, eu até hoje, e como eu, muita gente, nem um cêntimo recebemos das instituições, nem um cêntimo para gasóleo. E isto é assim, é verdade, nem um cêntimo. E pergunto, quanto é que um diretor de uma instituição estatal, eu digo de uma casa de acolhimento, exatamente igual àquela da qual eu sou diretor, quanto é que é o seu salário? Isso não vão ser os primeiros a ser vacinados, quando chegar a vacina para isto. Agora, há aqui uma coisa que é aquilo que eu lhe dizia, esta dinâmica do interesse. Há bocadinho falávamos dos lares ilegais. Claro que o Estado interessa. O Estado sabe onde é que eles estão. A Segurança Social sabe onde é que eles estão. O Sr. Padre, desculpe, mas neste processo de vacinação, e até por aquilo que tem sido de alguma forma veiculado e tem passado para a opinião pública, admito que possa haver aqui algumas situações irregulares? Sim, situações irregulares há, mas ouça, mas vai haver sempre, em tudo. Somos humanos. E não é uma coisa... Agora, e não é dizer, e isto não é dar-me por derrotado, mas se calhar quem tem que zelar pela distribuição e pela fiscalização devia estar mais próximo. Há todo um conjunto de situações que deviam estar previstas. Agora, repito, uma coisa que já lhe disse lá atrás, que é, nós estamos a viver isto dia a dia. Não temos tempo para pensar, não temos tempo para refletir, nós estamos praticamente a reagir, porque tudo isto é novo para nós. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, que toda a gente que diz mal, por exemplo, agora estão preocupados do ponto de vista criminal, se essa gente roubou, se não roubou, se foi devido ou se não foi. Epá, essa gente toda que está preocupada nisto, é assim, claro que quem prevaricou tem que ser castigado, mas já reparou a quantidade de gente que vamos envolver agora nesta fiscalização, nesta coisa toda, que podia ser útil em tantas outras coisas? Doutor, Sr. Padre, desculpe, o nosso tempo está praticamente a caminhar para o fim, a esgotar-se, mas eu tenho aqui uma outra questão que não existe a colocar-lhe, e que tem a ver com o que aconteceu na semana passada na Assembleia da República, com a aprovação da lei da eutanásia, da morte medicamente assistida. Eu gostava de ouvir a sua opinião e pedir um outro comentário relativamente a uma observação na sequência da aprovação da lei da eutanásia, que foi feita pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que veio dizer que estamos perante um retrocesso cultural sem precedentes. Sem dúvida. É assim, a ironia das ironias desta questão da eutanásia é que surge exatamente neste momento. É assim... O timing, a sua opinião, é completamente desfasado. Ouça, é qualquer coisa que eu nem sei como descrever. Tão simples quanto isto. Nós não temos instalações hospitalares, não temos pessoal de enfermagem, médicos, para socorrer aqueles que necessitam. Mas a Assembleia da República quer que haja para assistir a morte daqueles que a pedirem. Mas o Sr. Padre não admite, não emite, não interpreta isto como uma provocação. Mas, por exemplo, os defensores da eutanásia vêm dizer que há situações que, até pela sua... Na Constituição tem que o valor da vida é inviolável. Eu acho que
Depois, pronto, isto podia ser uma conversa muito interessante, estaria aqui por umas horinhas, mas pronto, vamos tentar, se eu consigo passar é assim, a vida é o maior valor que existe e tudo aquilo que é tentar à vida não tem sentido. Depois, fala-se da liberdade da pessoa. Que a pessoa, eu pergunto, quando é que nós, numa situação de sofrimento, somos livres? O sofrimento e a dor tira-nos o discernimento. Ouça, eu já fui a hospitais administrar o sacramento de unção dos doentes a pessoas que disseram, padre, eu quero morrer. Seu padre, era tão bom que Deus me levasse. E passado uns dias, as pessoas dizem, ó, seu padre, olha que bom que eu já estou disso. Olha, mas ainda há dias me disse que queria morrer. Ó, seu padre, era o desespero. Depois, quem é que tem o direito de tirar a vida? Eu posso, quem é que mede o sofrimento? Eu posso estar, e o sofrimento é físico, é emocional, é afetivo, eu posso estar numa situação de desespero. Então, o suicídio é crime. A eutanásia não é? Pronto, há aqui todo um conjunto de coisas que não têm sentido. Agora, eu não quero pensar, mas não posso deixar de o fazer, isto é tudo um negócio. Por que diz isso? Isto, olha, porque cada doente numa fase terminal ou em cuidados paliativos, quanto é que custa ao Estado? Falando dos cuidados paliativos, era importante apostar na rede. Sim, já lá vamos. E, por exemplo, sabe o que é que pode vir a ser engraçado se isto for aprovado? Neste momento não temos camas. Já viu chegar a um ponto destes e, por exemplo, que é assim, nós estamos aqui 3 pessoas, e eu chegar a um hospital e ao médico dizer-me, olha, aqui há 5 camas, nós temos aqui 7 doentes, o seu pai não tem lugar. Isto é tudo muito bonito, mas quando nos bate à porta, eu gostava de saber o que é que a gente vai dizer. Depois, é interessante olhar a vários setores, ideologias, partidos, que defendem o quê? Defendem o quê? Nós perdemos o valor. Agora, eu acho que a pandemia veio reavivar e reabilitar a estrutura família. Mas nós, se for ver, na sociedade, e quem aprovou a eutanásia é isto que defende, a relatividade de tudo que são valores. Para quê? Eu digo sinceramente, quanto menos valores houver na sociedade, nós mais facilmente somos governados. Ou desgovernados. Importa, gostava de ouvir também sobre isso, até mesmo para terminar a nossa conversa, porque não temos tempo para mais, mas importava fazer uma aposta na rede de cuidados paliativos. Sem dúvida alguma. Isso, eu penso que tudo isto veio mostrar exatamente isso. Agora, o que acontece é que, por exemplo, ouvimos falar de um programa de apoio à reestruturação de equipamentos sociais, o PARS 3. Ouvimos falar o Norte 2020, um conjunto de candidaturas, gasta-se dinheiro atrás de dinheiro a apresentar candidaturas, nunca soube nada. O que é feito? E porquê? Porque tudo isso depois tem acordos de cooperação com a Segurança Social, mas eu continuo a dizer, toda a parte privada e PSS, que suportam e muito deste Estado Social, que é um dever do Estado, não é um dever dos particulares, é um bom negócio para o Estado, mas neste momento o próprio Estado não o quer. Agora eu pergunto, coisas que nós vemos, mas lá está, nós estamos de tal maneira focados, um bocadinho naquele hipnotizados quase, e como somos constantemente bombardeados por tudo aquilo que falávamos, de mortes, de doentes, mais estes, mais aqueles. Por exemplo, eu ouço uma notícia, há dias fez, e desculpa a expressão, com respeito a tudo, um bocadinho um circo à volta de 3 doentes que foram para o Funchal. Agora fala-se em ir para a Áustria. Quanto é que custa levar estes 3 doentes para lá? Então nós, com tudo isto, a coisa bem, não tínhamos cá lugar onde cuidar. Só o valor da viagem, do avião e a ambulância para transportar esta gente, e depois é assim, dizer-me a mim, olha, o seu pai vai para uma unidade de cuidados intensivos para Viena da Áustria.
Quer dizer, que eu não o possa ver e ele está aqui no Porto, é uma coisa. Agora, para Viena da Áustria, e se ele morrer? E se ele ficar melhor, eu posso lá ir visitá-lo? Quer dizer, há coisas que para mim são impensáveis. Você pode ser o Presidente da República um católico convicto, pelo menos ele expressou publicamente, acredita que o diploma, ele possa de alguma forma veitar este diploma? É assim, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, todos nós sabemos as suas convicções e o que ele pensa. Agora, há uma coisa que eu penso que ele tem bem presente, e todos nós, nas nossas vidas, também temos de ter. Uma coisa são as nossas convicções, outras coisas é a função que ele tem. Isto não se pode desassociar, mas ele tem uma convicção, mas depois há toda uma norma que foi estabelecida, de procedimentos. E daquilo que eu retenho e que tenho presente neste momento das afirmações dele é que o que ele vai fazer a seguir dependia muito da votação da Assembleia da República. E a partir daqui ele ia ponderar. Agora, uma coisa é assim, isto é como a lei do aborto, quer a gente queira, quer não, mais dia, menos dia vai ser. E se não for agora, vai ser depois. E ele pode perfeitamente mandar para o Tribunal Constitucional, depois vem para trás, vai à Assembleia da República e pronto, e vai ser. Isto vai andar até ser. E eu acho que o Presidente da República tem noção disto. Agora, eu penso que para o Tribunal Constitucional, eu acredito que sim, que vai enviar. O vetar a lei por uma norma processual, eu não acredito. Se calhar não acredito que o faça contra a sua vontade. Mas, por exemplo, eu vejo, e um bocadinho as declarações que ele teve quando foi o acordo de governo nos Açores, que ele diz, olha, se eu gosto disto, não gosto, mas tenho que assinar. Sr. Padre, o nosso tempo esgotou-se, eu agradeço. Com muita pena. Sr. Padre Feliciano, agradeço uma vez mais o facto de ter vindo ao nosso estúdio no Novo Canal. É sempre um prazer recebê-lo. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço os conhecimentos sábios e pertinentes que nos trouxe, que partilhou connosco. Aproveito para me despedir dos telespectadores do Novo Canal. Esta foi a grande entrevista. Obrigado pela preferência. Boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.